Dia 14, Gênesis capítulo 15. Depois desses acontecimentos, o Senhor falou a Abraão por meio de uma visão. Abraão, não tenha medo. Eu sou o seu escudo, a sua recompensa será enorme. Mas Abraão perguntou: Ó soberano Senhor, que me darás, se continuo sem filhos e o meu herdeiro é Eliezer de Damasco? E Abraão acrescentou: Tu não me destes descendentes, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Disse, porém, o Senhor: Não, seu herdeiro não será Eliezer, o seu herdeiro será um filho gerado por você mesmo. Então o Senhor levou para fora da tenda e disse-lhe: Olhe para o céu e conte as estrelas se puder. E prosseguiu: Assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e Deus considerou Abraão justo por causa de sua fé. Deus continuou falando com Abraão: Eu sou o seu Senhor, que tirei você de Ur do caos dos seus para dar a você esta terra como herança. Abraão perguntou-lhe: Ó soberano Senhor, como posso ter certeza de que esta terra será minha? Respondeu-lhe o Senhor: Traga aqui uma novilha, uma cabra e um cordeiro. Cada animal terá de ter 3 anos. Traga também uma rolinha e um pombinho. Abraão obedeceu, e ele trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou uma metade em frente à outra. Aves, porém, ele não cortou. Quanto às aves de rapina desciam sobre os animais, Abraão se espantava. Naquela tarde, enquanto o sol se punha, Abraão caiu no sono profundo, e ele se viu no meio de uma escuridão densa e pavorosa. Então o Senhor disse a Abraão: Fique sabendo que os seus descendentes viverão numa terra estrangeira e serão oprimidos e explorados como escravos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação que vai escravizá-lo, e por fim os seus descendentes sairão de lá com muita riqueza. Quanto a você, sossegue. Você acabará sua vida em paz, numa feliz velhice. Depois de 4 gerações, os seus descendentes voltarão para esta terra, porque a maldade do povo amorreu que vive aqui ainda não atingiu a medida plena, exigindo castigo. Depois que o sol se pôs e a escuridão da noite chegou, eis que um fogareiro lançava fumaça, e uma tocha de fogo passou entre os pedaços de carne dos animais que tinham sido partidos ao meio. Naquele mesmo dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: Dê esta terra aos seus descendentes, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, incluindo os seguintes povos: Queneus, os Quenezeus, os Cadomoneus, os Heteus, os Ferezeus, os Refaíns, os Amorreus, os Cananeus, os Gargaceus e os Jubezeus. Mateus capítulo 14. Quando o rei Herodes ouviu a respeito de Jesus, disse aos homens que o serviam: Esse deve ser João Batista, que ressuscitou dos mortos. É por isso que ele pode fazer milagres. Pois Herodes tinha mandado acorrentar João na prisão por causa de sua esposa Herodias, esposa do seu irmão Filipe, porque João tinha dito a ele que estava errado casando-se com ela. Ele queria matar João, mas estava com medo do povo porque todos acreditavam que ele era um profeta.
Mas numa festa de aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou muito ao rei. Por isso, ele jurou dar-lhe qualquer coisa que ela lhe pedisse. Então, por insistência de sua mãe, a moça pediu a cabeça de João Batista numa bandeja. O rei ficou aflito, mas por causa do seu juramento e porque não queria voltar atrás diante dos seus convidados, ordenou que lhe fosse dado o pedido que ela queria. E assim foi. João foi decapitado na prisão e sua cabeça foi trazida numa bandeja e entregue à moça, que a levou à sua mãe. Então os discípulos de João vieram e levaram seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar a Jesus o que havia acontecido. Logo que Jesus recebeu a notícia, saiu sozinho no barco para uma região distante, que ficava distante a fim de ficar só. Mas o povo viu para onde ele estava indo, e as pessoas vindas e de muitas vilas seguiram Jesus por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu a vasta multidão que estava esperando por ele, teve compaixão e curou seus doentes. Naquela tarde, os discípulos vieram a ele e disseram: Está ficando tarde e não há nada para comer aqui neste lugar deserto. Mande este povo embora para que eles possam ir às vilas e comprar alguma coisa. Mas Jesus respondeu: Isto não é necessário. Vocês, se quiserem dar de comer a esta multidão. Como? Exclamaram eles. Nós temos somente 5 pãezinhos e 2 peixes. Tragam isso para mim, disse ele. Então, ele mandou o povo sentar-se na grama, tomou os 5 pães e os dois peixes, levantou os olhos para o céu e deu graças. Partiu os pães e deu aos discípulos para distribuírem ao povo. E cada um comeu até ficar satisfeito. Quando os restos foram recolhidos, haviam 12 cestos cheios de sobra. Cerca de 5.000 homens estavam na multidão naquele dia, além de mulheres e crianças. Logo depois, Jesus mandou que os seus discípulos entrassem no barco e atravessassem para o outro lado, enquanto ele permanecia ali, a fim de despedir o povo para suas casas. Tendo despedido a multidão, ele subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali, sozinho, e no lago os discípulos estavam em dificuldades, pois o vento tinha se levantado e eles lutavam contra o mar agitado. Já de madrugada, Jesus veio até eles, caminhando em cima da água. Eles gritaram de medo, pois pensaram que fosse um fantasma. Mas Jesus logo os tranquilizou, dizendo: Não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: Senhor, se realmente é o Senhor, diga-me para eu ir caminhando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, disse o Senhor. Assim, Pedro saiu do barco e caminhou por cima da água na direção de Jesus. Mas, quando ele olhou em volta e sentiu a força do vento, ficou cheio de pavor e começou a afundar, e gritou: Salve-me, Senhor! No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão e o segurou. Ó, homem de pequena fé, por que você duvidou? Disse Jesus. E quando eles subiram no barco, o vento parou. Os outros ficaram muito admirados e adoraram, dizendo: Realmente, o Senhor é o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genassare. A notícia da chegada deles espalhou-se depressa por toda aquela região, e logo o povo trouxe seus doentes para serem curados. Os doentes pediam-lhe que os deixasse tocar, que fossem na barra do seu manto, e todos os que faziam isso eram curados. Neemias, capítulo 4. Sambalate ficou furioso quando soube que estávamos reconstruindo o muro. Ficou indignado e dirigiu
muitos insultos contra nós. Caçou de nós, e a mesma coisa fizeram os seus e os oficiais do exército samaritano. O que esse punhado de judeus pobres e fracos pensam que estão fazendo? Caçoava ele. Será que eles pensam que podem reconstruir o muro em um dia? Será que oferecerão sacrifício ao Deus deles? E olhem para essas pedras queimadas que eles estão arrastando dos montes de entulho e usando novamente. Tobias, o amonita, que estava de pé ao lado dele, disse consolando: Pois que construam, basta uma simples raposa passar, andar em cima do muro deles e o muro cairá. Então fiz essa oração: Ó Deus, ouça-nos, porque estamos sendo desprezados. Que tudo isso caia sobre as cabeças deles e que eles se tornem escravos numa terra estrangeira. Não deixe sem castigo o pecado deles. Não apague esse pecado, pois provocaram o Senhor diante dos que edificaram o muro. Por fim, o muro foi reconstruído até a metade da altura que ele tinha antes, ao redor da cidade toda, pois os homens trabalharam duramente. Mas quando Sambalate, Tobias e os árabes, os amonitas e os homens de Asdod ouviram dizer que a obra continuava e que as brechas do muro estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Tramaram levar um exército contra Jerusalém para provocar revoltas e confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e guardamos a cidade dia e noite para nossa própria proteção. Então, alguns dos chefes começaram a falar: Os trabalhadores estão ficando cansados e ainda há muito entulho. Como vamos terminar a reconstrução desse muro? Nesse meio tempo, nossos inimigos diziam: Planejemos um ataque surpresa e antes que descubram, estaremos bem ali no meio deles para matar todos e acabar com a obra deles. Então, os judeus que habitavam perto deles vieram e 10 vezes nos disseram: Eles nos atacarão de todos os lugares. Por isso, coloquei guardas armados com espadas, lanças, arcos e flechas por grupos de famílias nos espaços livres atrás do muro. Então, quando examinei a situação, reuni os chefes e o povo e disse: Não tenham medo. Lembre-se que o Senhor é grande e glorioso. Lutem por seus irmãos, por seus filhos e filhas, por suas mulheres e por seus lares. Nossos inimigos descobriram que sabíamos do plano dele e que Deus tinha frustrado esse plano. Então, todos nós voltamos ao nosso trabalho no muro. Porém, desse dia em diante, somente metade trabalhava, enquanto a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estavam reconstruindo o muro. E os pedreiros e os operários faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma, ou estavam com as espadas na cintura enquanto trabalhavam. O tocador de trombeta ficava comigo para dar o sinal de alarme. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao povo: A obra é grande e nós estamos muito separados uns dos outros ao longo do muro. Assim, quando vocês ouvirem tocar a trombeta, devem correr depressa para onde eu estou, e Deus lutará por nós. Trabalhávamos o dia inteiro, desde o raiar do sol até quando ele desaparecia no horizonte. Metade dos homens estavam sempre de guarda. Eu disse a todos os que moravam fora dos muros que deveriam passar a noite em Jerusalém, de maneira que pudessem prestar serviço de guarda de noite e também trabalhar durante o dia. Durante esse tempo, eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, não tiramos a roupa do corpo e não largávamos as nossas armas para nada.